boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que a graça de Deus seja conosco. É muito bom estar aqui, rever os irmãos, também amigos, companheiros. Depois de um tempo, estar aqui novamente é muito prazeroso para mim. A minha convivência, o meu envolvimento com esta igreja foi muito marcante para a minha vida, e estar aqui, ver os irmãos, só me remete ao coração um sentimento de alegria, de muita felicidade de ver os irmãos. E penso eu que esses nossos encontros aqui, aos domingos, também são ensaios daquele grande encontro que haverá na eternidade, onde todos nós estaremos reunidos para celebrar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança que mantém o nosso coração de pé em meio a tantos conflitos e desafios do nosso tempo. Também quero parabenizar aos jovens, a liderança, o convite do Diácono Vitor também, por esses 76 anos de organização, que Deus possa conceder muita sabedoria a vocês, ousadia e projetos também para o futuro. Eu convido a igreja a abrir a nossa leitura hoje, se encontra lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6, perdão. Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura em sinal de reverência à palavra do nosso Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado através do teu Santo Espírito. E nesse momento nós pedimos que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos conduza a toda a verdade, para que venhamos a compreender os teus fiéis propósitos e a tua verdade que liberta e transforma a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus. Recebe a nossa gratidão. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Meus irmãos, essa epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, como muitos sabem, está preso na sua segunda prisão, ao que tudo indica, em Roma, e já não consegue mais, ao ler essa epístola, a gente percebe isso, ele já tem discursos e demonstrações
de que está entendendo que aquele momento é o fim de embaixador de Cristo aqui na terra, está chegando à conclusão de que esta prisão o conduzirá à morte, e realmente, como nós percebemos, o conduziu à morte esta prisão. E não somente isso, mas também a igreja passa agora, nesse tempo, por circunstância, porque perde um líder tão importante como o apóstolo Paulo, agora preso, ao que tudo indica, numa masmorra, com frio, sofrendo algumas dificuldades de saúde. E ao que tudo indica também já avançado em idade. Mas mesmo assim, dando demonstrações da sua fidelidade e amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E nós percebemos que nesta epístola, ele concede a um jovem ministro do Evangelho, Timóteo, concede algumas recomendações, algumas diretrizes sobre aquilo que ele deveria fazer nesse percurso ministerial. E não somente são diretrizes para o Timóteo, mas também são diretrizes para todos aqueles que se aproximam do Evangelho e precisam de um direcionamento acerca de como ser fiel em tempos difíceis. Em tempo onde muitos negligenciam valores e são seduzidos a heresias, como neste momento da história da igreja. Então nós percebemos que diante de toda essa situação, a primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, está até no versículo-chave do capítulo 1, que foi a nossa leitura, no verso 14, que é a primeira recomendação, dizendo: guarde o Evangelho. Que é exatamente o verso 14 que diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Uma atitude necessária para um tempo onde muitos negligenciavam a verdade, deixavam a verdade de lado. E uma outra recomendação que ele dá também, a segunda recomendação, é sofre pelo Evangelho. O capítulo 2, o verso 3, 8 e 9 vão dizer isso: participa dos meus sofrimentos, pelo que eu estou sofrendo algemas. Mostrando, guarde o Evangelho, mas também sofra pelo Evangelho. Dando também a terceira recomendação, dizendo: persevera no Evangelho, a partir do capítulo 3, verso 13 e 14, muito com aquela expressão, tu porém. Sejas, em outras palavras, diferentes, porque ele vai dizer, lá no verso 3, homens impostores irão de mal a pior, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, persevere no Evangelho. Tendo também a quarta recomendação, dizendo, proclama o Evangelho, proclame o Evangelho. Com o versículo-chave lá do capítulo 4, versículo 1 e 2, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. E aí nós percebemos a grande dinâmica da vida cristã em meio às circunstâncias difíceis. Em meio a momentos difíceis, Deus nos chama, irmãos, para uma atitude de fidelidade. Uma atitude de não negligenciarmos, de guardarmos o Evangelho, de perseverarmos no Evangelho, de sofrermos pelo Evangelho, de estarmos dispostos a abraçar essa verdade que mudou a nossa vida, que nos deu direcionamento e que nos proporciona um novo nascimento e uma nova maneira de enxergar e viver a vida. E por isso eu gostaria de afirmar com os irmãos aqui nessa noite, e gostaria também que os irmãos memorizassem essa verdade de grande importância para a nossa vida, que diante de dias difíceis, a fidelidade é a virtude indispensável para os seguidores de Cristo Jesus. Uma virtude indispensável é sermos fiéis, irmãos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas necessidades que implicam na nossa caminhada para que sejamos fiéis ao Senhor sobre toda e qualquer circunstância.
E a primeira necessidade que eu noto no texto como uma verdade é exatamente que precisamos renovar o ânimo. Diante de dias difíceis, renovar o ânimo torna-se essencial para a nossa caminhada de fidelidade, para que não seja algo cansativo, monótono, mas que seja verdadeiramente algo empolgante. Que a nossa fidelidade não seja demonstrações de enfado, mas sejam demonstrações de ânimo renovado. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção para Timóteo, lá no versículo 6, iniciando o seu discurso, ressaltando a importância de um reavivamento no ânimo, no coração. Por isso que ele diz, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti, mostrando que faz-se necessário renovar esse ânimo a partir da experiência com o Espírito Santo, trazendo para nós um patamar de vida e de caminhada diferenciado no Evangelho, não algo cansativo, mas algo verdadeiro, que produz em nós alegria e felicidade, independente das circunstâncias que nos cercam. Então o apóstolo Paulo, preso, já diz então que há alguns princípios básicos de muita importância para que esse reavivamento possa ser produzido pelo Espírito Santo. E o primeiro princípio básico, a primeira verdade que o apóstolo Paulo diz, está mesmo lá no texto e vai nos ensinar sobre o abandono da covardia, da timidez ou do medo. Para que haja um renovar no nosso ânimo, na nossa caminhada cristã, e essa é a dica, é o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: abandone, deixe de ser covarde. E Paulo chama a atenção de Timóteo para que este não venha ter uma reação errada quanto aos problemas que o cercavam. Devido a tantas pessoas, tantos líderes da igreja daquela época, ao que tudo indica, com que eram companheiros de Paulo, cederam à heresia, se desvirtuaram, caminharam por caminhos distantes. Devido a isso, e devido também à grande perseguição que se instaurara na igreja, havia a possibilidade deste jovem Timóteo, deste jovem ministro do Evangelho, sentir-se pressionado, sentir-se amedrontado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo já ensina a Timóteo e nos ensina também que se tem algo na caminhada cristã que não faz parte é a covardia e o medo. Porque é exatamente isso que ele deu, é isso que ele disse. Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, diante de tantas pressões internas e externas. Mesmo assim, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia. Não nos tem dado essas atitudes que nos fazem retroceder e não avançar. Isto não pertence a nós. O que pertence então, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que nós devemos então cultivar as boas atitudes que procedem do Espírito Santo. Porque o Espírito não é o espírito da covardia, mas é o espírito do poder, do amor e da moderação, do domínio próprio. E aí ele começa a indicar então que o poder, o espírito do poder, é que haveria a possibilidade de ter ações sobrenaturais de Deus ao longo do ministério dele. Mas também, se não houvesse essas ações, ele deveria estar contente, porque este mesmo poder o capacitaria para viver sob circunstâncias difíceis. Daria a possibilidade de Timóteo enfrentar as mais adversas circunstâncias e mesmo assim prevalecer. Porque não é somente um ato de curar ou exercer milagre, também, como o apóstolo Paulo vai dizer, que a pregação que vem de nós não é uma pregação simplesmente de palavras, mas também de manifestação de poder.
e insinuando a Timóteo o Espírito que Deus nos tem dado, que habita em nós, é um Espírito que nos capacita a enfrentar circunstâncias difíceis. E não nos concede covardia, mas antes nos concede autoridade para enfrentá-las. Mas também é um espírito de amor. Sendo capacitado, o Timóteo estaria pronto para não fazer ou demonstrar qualquer tipo de poder se não fosse pelo amor. Se não fosse pelo amor ao próximo. O poder que o Espírito o capacitara não era um poder somente para o seu próprio benefício. O poder do Espírito era um poder para servir aos outros. Era o poder que também falava de amor. Como o apóstolo Paulo mesmo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, que eu posso fazer boas obras, mas se não houver amor, de nada vale. Um dos pilares fundamentais da nossa fé é o amor. A motivação básica de fazermos tudo é o amor. É por amor, é com o amor. Exatamente porque Deus é amor e habita em nós por meio do seu Espírito. E também ele vai ensinar sobre domínio próprio, dizendo que nesses dias difíceis, nesses últimos dias, iniciado desde o derramar do Espírito Santo, o ministro, não só o ministro, mas os cristãos deveriam também ter domínio próprio. Porque as circunstâncias difíceis parecem que têm a capacidade de produzir em nós e nos desestabilizar emocionalmente. Emocionalmente, psicologicamente. E trazer um conflito muito grande para a nossa vida e para a nossa experiência, para a nossa caminhada. E é então por isso que o apóstolo Paulo ressalta e diz que era necessário Timóteo renovar o ânimo. Porque renovando o ânimo, ele abandonaria as práticas erradas como a covardia, o medo, e cultivaria as boas atitudes, que seria o poder, o amor e o domínio próprio, sendo marcas da caminhada cristã, sendo formas de demonstrarmos o nosso Senhor no mundo. Meus irmãos, algumas verdades falam nesse primeiro ponto para a nossa caminhada. Algumas coisas precisam ser aplicadas para a nossa realidade diária. A nossa realidade diária, talvez você não seja o Timóteo, mas como há jovens de 2ª, 3ª idade, todos compartilhando da mesma etária ou não, mas é perceptível que faz-se necessário nesse tempo não termos atitudes erradas ou não cultivarmos atitudes negativas quando se diz a respeito das pressões externas do mundo para com a igreja. Nós percebemos que hoje, no Brasil, do qual nós vivemos, há uma grande crise religiosa dentro da igreja. Uma crise de liderança, de doutrina, de fundamentação de fé, de caminhada com Jesus. Há uma banalização do sagrado. A igreja, para muitos, tornou-se simplesmente um lugar que facilita a vida econômica em muitos lugares. Há também uma crise política estabelecida no nosso país. Um descaso com a saúde, educação, segurança. Não há como nós acreditarmos naqueles que estão à frente de nós, pois não sabemos e não podemos confiar, porque já apresentam certos sinais de corrupção, de perda de identidade, de perda de amor ao próximo. E também percebemos, irmãos, que diante de todas essas situações que nos cercam, diante de todos esses desafios que estão aparecendo e surgindo diante de nós,
Faz-se necessário lembrarmos nessa noite, trazermos à memória, ao nosso coração, essas verdades, de que Deus, mesmo diante de toda e qualquer circunstância, Deus não nos tem dado espírito de covardia. O Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Nesse tempo de desafios, de dificuldades, nós precisamos ter poder, irmãos. Nós precisamos entender que o Evangelho não só são simplesmente palavras. Jesus não é simplesmente doutrina. Jesus é uma pessoa. Deus entrou na nossa história em Cristo Jesus. A nossa fé é uma realidade. A nossa fé é uma verdade. Os nossos encontros não são simplesmente encontros onde falamos de alguém que não está presente, mas ele está presente e opera em nosso coração, e opera vida, opera poder e opera amor dentro de nós, irmãos. Se não houver amor em nossos corações nesse tempo, nós não iremos prevalecer. Se as nossas motivações não forem avaliadas pelo crivo do amor, pelo bom senso, pelo domínio próprio, e também por uma ação sobrenatural de Deus na nossa história, que possamos fazer com que essas verdades estejam guardadas no nosso coração. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos capacitou com o seu Espírito, para que possamos nos colocar de pé diante da grande tarefa que Ele nos tem dado, e cumprir e realizar tal tarefa nesse tempo. Nesse tempo de tantos desafios. E há uma frase muito conhecida, do pastor batista, muito conhecido, Martin Luther King, que diz exatamente assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. De que Deus não nos tem dado covardia, Deus nos tem dado a oportunidade de manifestarmos na história da nossa igreja, da nossa denominação, um tempo diferente, para que o Cordeiro de Deus receba a adoração devida. E a outra verdade do texto, e a outra necessidade que nós notamos nesse texto, é a necessidade também de renovarmos a confiança. Se você puder olhar o texto comigo, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo indica a necessidade de renovar a confiança no Senhor, seguindo algumas atitudes. Timóteo deveria renovar essa confiança, mas para que essa confiança fosse renovada, ele deveria seguir algumas atitudes. E a primeira atitude é não ter vergonha do testemunho do Senhor Jesus Cristo e nem do seu encarcerado Paulo. De que apesar da mensagem da Boa Nova ser uma mensagem de vida, trazia sérias consequências para os seus proclamadores. Consequências tais como o resultado do apóstolo Paulo, preso, já avançado em idade e tendo sérias dificuldades de saúde. E ele diz: não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das consequências da pregação do Evangelho, não se envergonhe disso. Não tenha vergonha. Não tenha uma relação incorreta com esse testemunho de vida, porque nós sabemos que é uma realidade e é uma verdade. E ele ainda vai continuar dizendo que também a segunda atitude é compreender o grande benefício e enfrentar o sofrimento. Para muitos hoje, nos dias atuais, sofrimento não é a palavra para o cristão. Nós percebemos isso, que muitos falam de que o sofrimento não faz parte da vida do seguidor de Jesus.
E o apóstolo Paulo diz exatamente o contrário. E diz para Timóteo: sofre pelo evangelho. E não se envergonhe desse sofrimento. Pelo contrário, participa deste sofrimento. Tenha uma boa relação com isso. Então o apóstolo Paulo, dizendo isto para ele, só é possível enfrentar o sofrimento se nós estivermos com certas verdades guardadas em nossos corações, que ele mesmo vai citar primeiro, com a perspectiva correta da salvação e da vocação, que ele já diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Só haveria possibilidade de lidar corretamente com o sofrimento se pudéssemos compreender exatamente o quão grande salvação e o quão grande dádiva foi depositada sobre nós. Porque a máxima dele é exatamente essa: a santa vocação nos chamou, nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Trazendo essas verdades ao coração, Timóteo estaria capacitado a enfrentar o sofrimento, vendo que o maior benefício é a salvação. O maior benefício é a vocação para a santidade. É isso que o apóstolo Paulo trata em Romanos, bem ali no início, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, ele vai falar da depravação humana, vai dizer que chegar à conclusão de que todos pecaram. Depois, a partir do versículo 4, do capítulo 4 em diante, ele começa a falar da justificação pela fé, como remédio para o problema do pecado. E conclui a partir do capítulo 6 dizendo que o resultado da justificação pela fé é a santificação. Nos mostrando mais uma vez que tanto a salvação que opera em nós, como a vocação para sermos santos, é o maior presente e benefício que poderíamos ganhar de Cristo Jesus. E é isto que ele diz: só há possibilidade de enfrentar as privações do presente momento se for com essa ótica, se for com essas verdades, de que o maior benefício é a salvação. Não são os bens que possuímos, mas é a salvação de Cristo. E ele continua dizendo ainda, com a perspectiva também correta do Salvador, do versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não somente destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, enfatizando a obra histórica do nosso Salvador, dizendo que Jesus entrou na nossa história, Jesus mudou a história da humanidade, mostrando que há possibilidade de ter um novo caminho, a partir da sua cruz, a partir do seu sangue. Assim, com essas verdades, Timóteo estaria capaz de enfrentar um tempo de perseguição intensa, tendo a certeza do seu Salvador, e tendo também, sem dúvida nenhuma, uma confiança inabalável. Mais uma vez o apóstolo Paulo encoraja a Timóteo, dizendo exatamente um versículo muito conhecido de todos, fazendo com que ele pense sobre essas verdades. Lá a partir do verso 12: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nos ensinando, nos mostrando mais uma vez algumas verdades que devem nos encaminhar, algumas verdades que devem nos direcionar.
e percebermos que nós não devemos negligenciar a nossa fé por uma simples troca de aceitação ou status sociais, ou um status social, seja o que for. Devemos envolver-se por inteiro na causa do Evangelho, não temer as consequências dessa proclamação, seguirmos fiéis ao Senhor, não se envergonhando da igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor, e também não se envergonhando do testemunho da verdade. Exatamente, porque compreenderíamos, irmãos, que só podemos suportar dias difíceis se essas verdades estiverem guardadas no nosso coração, que o bem mais precioso que temos é a salvação em Cristo Jesus, que aquilo que não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não negligenciarmos essa verdade. Infelizmente, nos dias atuais, nós percebemos que há uma substituição. A mensagem da cruz, do Evangelho, do bem mais precioso, que o apóstolo Paulo chama do bom depósito, está sendo trocada por uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que não agrada ao Senhor. E ao encararmos essas verdades de que o bem mais precioso que nós temos, irmãos, ninguém pode tomar de nós, de que a salvação que nos foi concedida, nós não merecemos, não merecíamos, é dom de Deus, é graça de Deus sobre a nossa vida. E essa verdade faz, melhor dizendo, com que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada onde haja uma renovação da nossa confiança. E possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. Renovar a nossa confiança no Senhor, irmãos, tendo a certeza do poder e da presença dEle em nossa caminhada. E a terceira e última necessidade que nós temos diante da grande verdade e diante da fidelidade como uma virtude dos seguidores de Jesus, é exatamente a necessidade de renovarmos o nosso compromisso. O apóstolo Paulo, então, a partir do verso 13 e 14, começa a incentivar a Timóteo a renovar o compromisso com algumas verdades da fé. E a primeira delas é renovando o compromisso com a verdade do Evangelho. No verso 13 ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras. Ou também pode ser considerado como sã doutrina, a verdade, o Evangelho de Cristo Jesus. Mostrando que no tempo onde muitos negligenciavam essa verdade, muitos cediam, trocavam. Ele conta a história aqui de dois também, que o abandonaram, e não somente o abandonaram, mas abandonaram também a doutrina, a sã palavra, a verdade. Ele diz que nesse tempo devemos manter um compromisso com a verdade. Mas não só isso, ele vai dizer que também esse compromisso deve ser feito em amor. Verdade e o amor caminhando juntos, mantendo a caminhada cristã e a experiência cristã, onde o ministro, ou seja quem for, seguidor de Jesus, possa manter uma fidelidade incondicional ao nosso Senhor. E ele continua dizendo ainda que ele não somente deveria renovar o compromisso com a verdade, renovar o compromisso com o amor, mas também renovar o compromisso com o ato de guardar o Evangelho. Porque ele vai dizer: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita
em nós. Mais uma vez, o apóstolo Paulo destaca de que a preciosidade maior que temos na nossa vida e em nosso coração é a salvação, meus irmãos. É a dádiva de Cristo Jesus de servir a Ele. E nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos renovar o compromisso com a sã doutrina, com a verdade do Evangelho. Muitos têm trocado palavras, têm deixado a verdade de lado. Mas precisamos então abraçar a verdade, porque nós sabemos que a única forma do homem ser liberto é por meio da verdade. Só há possibilidade de sermos libertos de si mesmos e do mundo, das nossas tendências pecaminosas, se for por meio da verdade do Evangelho. Mas não somente isso, devemos renovar também o nosso amor. Muitas vezes cansamos de amar, mas devemos aprender mais uma vez com o apóstolo Paulo, que o amor jamais acaba. Cessam todas as coisas, as profecias, e permanece somente o amor. Meus irmãos, nessa noite, nós precisamos então trazer à nossa mente, ao nosso coração, de que diante de dias difíceis, somos convidados pelo Senhor a ter uma virtude indispensável para a nossa caminhada, que é a fidelidade. E para que tenhamos fidelidade nesse tempo, precisamos renovar o nosso compromisso. Precisamos renovar o nosso amor também. Precisamos então abraçar essa verdade do Evangelho, que é a verdade que ilumina a nossa caminhada. Precisamos, irmãos, renovar o ânimo, renovar a confiança e renovar o compromisso. Dia 31 de outubro, completa-se 500 anos de reforma protestante. E ao olhar a história desses homens, nós notamos que diante de circunstâncias como a indulgência, circunstâncias como o domínio da Igreja Católica sobre a leitura da Bíblia, esses homens precisaram renovar o ânimo. Esses homens também precisaram renovar a confiança. Como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros. Precisaram também renovar o compromisso. Nosso compromisso com a verdade do Evangelho. Que nesse tempo não possamos negligenciar o grande presente que o Senhor nos concedeu. O bom depósito que está guardado em nosso coração. Até aquele dia. Que todos juntos possamos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos juntos possamos renovar o nosso ânimo, a nossa confiança e o nosso compromisso. Porque maior presente ninguém pode nos dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço ao pastor Bernardino. Também, no início, eu não falei o nome do pastor, agradecendo também essa presença que ele tem também no meu ministério, no sentido de ter me ensinado também muitas coisas. Eu agradeço então a vida do pastor Bernardino e também agradeço pela vida desta igreja. Muito bom estar aqui, rever todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Amém.